Olá, gente, eu sou estudante do Colégio Barão. Meu nome é Flávia Nanami, eu estudo no 9º A e hoje eu vim entrevistar o Diego e o Pedro, que foram, estudantes do Colégio Barão. Olá, vocês estão bem? Eu sou estudante do 7º ano B e eu espero que vocês não tenham perdido nenhum episódio do nosso programa Fala Barão. Hoje estou aqui com 2 convidados mais que especiais para falar da comemoração dos 90 anos do Colégio Barão. 2 pessoas que foram ex-alunos que foram destaque em nossa escola e hoje são referência em nosso município. Fala um aí pra galera, Pedro. E aí, galera, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tenho certeza que muitas pessoas devem conhecer o Pedro ou o Diego, né? E você aí de casa já deve ter estudado no Colégio Barão. É isso, gente. Agora vamos começar, nossa entrevista para falar um pouquinho mais sobre como foi a trajetória deles no colégio. Agora vamos conhecer um pouquinho do Pedro. Pedro, como que foi sua trajetória no colégio? Então, eu iniciei minha trajetória no colégio no 9º ano. Eu estudava no Colégio Carrão e eu gostava muito de basquete. Então, o Barão tinha um projeto social de basquete com o professor Henrique. E na época foi o que me puxou para lá. E aí a gente começou essa jornada aí lá no Colégio Barão, do 9º ao 4º ano do meio ambiente. Eu falo que o esporte lá mudou um pouco da minha vida com o professor Henrique. Depois a gente começou com o TMA, que é o Ensino Técnico de Meio Ambiente. Acho que foi algo muito bom para mim, que mudou totalmente a minha cabeça hoje do que eu queria fazer, do que eu queria trabalhar, e foi uma trajetória bem legal. A gente vai aos poucos conversando sobre isso. Diego, qual foi sua trajetória? Olha, eu entrei no Barão em 2006, na 5ª série. Saí de lá no 4º ano também. Eu fiz o meio ambiente, eu fiz o ensino médio integrado, técnico meio ambiente. E para mim, assim, a trajetória no Barão foi muito especial, foi muito magnífica. Fiz muitos amigos, família, na verdade, vou pôr assim, muitas experiências. O que eu sou hoje, eu sou psicólogo, então assim, o que eu sou hoje eu devo muito ao Barão, então assim, a minha trajetória dentro do colégio foi magnífica. E acho que tem muita coisa pra gente ir conversando depois, então a gente vai, não vou dar muito spoiler, de como foi, a gente vai no caminho, assim, trocando ideia, Mas foi muito bacana, assim. Interessante, Diego. Tenho certeza que tudo isso exigiu muito esforço e determinação. Eu adoro esporte. E você aí de casa, também é dos nossos? Gente, eu também gosto muito de esporte. Igual o Pedro, o professor, ele é professor de beach tênis, também é professor de futsal, e basquete. E Diego, coordenador? Isso, sou coordenador do CRASO atualmente. E como eu falei anteriormente, eu sou psicólogo também, e professor também. Bastante coisa aí. Diego, diante do que você, depois que quando você se formou, você já tinha noção do que você queria, seguir a profissão, ou foi depois só? Olha, eu cheguei no 4º ano do meio ambiente sem saber o que ia fazer. Mas assim, eu tinha dúvidas entre 2 profissões. A primeira era jornalismo, não sei porquê, eu tinha essa vontade de fazer jornalismo, gostava muito, assim, e o colégio proporcionava muito isso para nós, A gente fazia muitas palestras, a gente dava entrevista no rádio na época, a gente fez campanhas, então a gente estava sempre no meio ali, Então era uma vontade que eu tinha também. E aí a psicologia foi crescendo, assim, curiosidade, Nossa, comportamento humano, como funciona essas coisas. As aulas de filosofia, falando de Freud, psicanálise, deve ser legal esse mundo, Então, assim, eu cheguei no 4º ano indeciso, se era jornalista, se era psicólogo, o que eu ia fazer. E quando eu fiz o vestibular na época, eu estava no colégio ainda, não abriu turma para jornalismo. Aí, abriu turma para psicologia. Eu falei, eu acho que é o caminho mesmo, vou fazer psicologia. E fiz, assim, foi bacana. Muita coisa que eu desenvolvi depois na faculdade, eu tinha visto, assim, já no ensino médio, essa oportunidade de trabalhar em grupo, era algo assim magnífico dentro do colégio. Então, foi assim, o curso técnico, foi os professores que me levaram a fazer psicologia, Isso eu sempre falo para todo mundo que pergunta. Então, assim, o colégio me ajudou bastante nessa trajetória. Trajetória incrível. Mas agora, Pedro, nós queremos saber como foi sua caminhada no Barão. Você lembra quando você se formou? Então, me formei em 2019, me formei na última turma do técnico em meio ambiente, que teve aqui em Açaí. Assim, igual o Diego falou, o trabalho em grupo do Colégio Barão no ensino médio técnico de meio ambiente não tem condição. O professor Adriano aí
mudou totalmente. Oralidade, trabalho em grupo, foi totalmente algo que hoje o que eu trabalho com as crianças nas aulas de beach, aulas de tênis, é o que eu aprendi no Colégio Barão. Então vem uma mala, uma carga, né, do ensino médio que a gente adaptou depois da faculdade, mas dentro da faculdade também foi algo útil. E eu falo assim, foi igual o Diego falou, não tem comparação o ensino médio que a gente fez lá. Às vezes as pessoas falavam assim, nossa, mas você vai ficar 4 anos no Barão lá, vai se formar com 18, mas é algo que não eu faria de novo se pudesse, e foi algo que mudou muito pra mim, tanto profissional quanto no pessoal mesmo. Eu também ouvi muito isso, viu, Pedro? Não, vai para outro colégio, vai terminar o ensino médio mais rápido, pra que fazer meio ambiente? Cara, é fantástico, não me arrependo. E você aí de casa, já estudou no Colégio Barão? Conta pra gente como que foi a sua trajetória. Bom, Diego, como foi ter sido estudar no colégio? E conta pra gente, né, como que foi. Olha, da 5ª série, eu entrei em 2006, como eu falei, né? Embora tenha 2006 faz um tempo já, eu tenho 28 anos. Mas assim, quando eu entrei no colégio, eu estudava numa turma à tarde. Porque não teve vaga de manhã, eu acabei indo pra tarde, enfim. Naquele 5º ano, foi ali que me aproximei mais do Barão. Por quê? Os professores na época tentaram me ajudar para colocar de manhã, né, do ensino fundamental de manhã. E aí, assim, naquela busca por vaga, os professores, não desiste, vamos ficar aqui e tudo. Então, foi esse elo que me colocou, assim, de fato, dentro do colégio, né? E assim, dentro do colégio, uma coisa que eu acho fantástico, como o Pedro falou, essa questão, assim, os professores incentivavam bastante a oralidade, trabalho em grupo, projetos, protagonismo juvenil, uma coisa, assim, que me levou para muitos caminhos, principalmente. Para vocês terem uma ideia, esse uniforme que vocês estão usando aí foi a gente que conseguiu mudar em 2012, né? Porque a gente estava assim, nesse trabalho de protagonismo juvenil, vamos fazer algo diferente, vamos deixar nossa marca no colégio. E a gente fez assim uma assembleia com os alunos, a gente escolheu os modelos e tá aí, né? Então assim, é a nossa trajetória, né? É o protagonismo juvenil, assim, que marcou nosso caminho dentro do colégio. E é tanta coisa aqui, assim, que a gente vai lembrando que é nostalgia demais. Mas é muito magnífico, assim, poder estar aqui, de lembrar um pouco disso. Os professores, assim, como eu falei, não desistindo da gente, falando, não, vamos continuar pegando a mão, não, vamos fazer isso, ó, não desiste, vamos, pensa dessa forma, ó, vamos construir isso. Então, assim, a trajetória foi marcada muito pela essa questão de união mesmo, assim, dentro do colégio, entre professor e aluno. Não tinha essa diferença, né? Era pensado assim igual, e eu acredito que até hoje porque eu vejo assim, bastante alunos atuais falando, não, o Colégio Barão é assim, tenho parentes que estudou lá até hoje, então a gente vê que é muito próximo. É um acolhimento. Acolhimento, cara, é muito magnífico estar falando do Barão, ter estudado lá, a trajetória, enfim, é magnífico. Isso é bem interessante, porque eu não sei na sua época, mas hoje o colégio é integral, a gente almoça lá. Sim, na minha época não era. Até essa semana passada, comecinho agora de março, eu estava no Colégio Barão, fui levar um ofício, né, da onde eu trabalho pro colégio, e aí encontrei a professora Zenita, e a gente conversando ali, lembrando algumas coisas, e ela disse assim, nossa, agora é integral, né? Eu falei, se na minha época fosse integral, eu acho que eu ia amar, porque, não, assim, eu vejo assim, as matérias que tem, eu acho que seria muito, muito magnífico poder participar do colégio integral, né? Na minha época não tinha, era só ir no ensino médio normal, à tarde, tipo assim, a gente inventava as coisas dentro do colégio, projetos, a gente tentava ficar mais tempo junto dentro do colégio, né? E o colégio permitia isso. Só que na minha época não tinha, né? E acho que seria muito magnífico poder participar do colégio integral. Agora tem a aula de robótica, que é muito legal, que a gente vai pro laboratório, a gente faz o projeto, tudo certinho. Temos o tablet também que a gente faz pra fazer redação. É muito... Inovou muita coisa. Inovou muita coisa. Na minha época não tinha isso, olha... Muito diferente, né? Mas na época que vocês estudavam, no Barão, já tinha laboratórios desses diversos componentes? Já, na minha época pelo menos tinha laboratório de informática, laboratório científico, né? A gente ia bastante, a professora Thaís levava bastante a gente no laboratório de informática, o laboratório científico também, os professores ali usavam bastante, tinha bastante coisa. Na minha época, quando a gente fez o ensino médio técnico,
de meio ambiente, a gente até montou uma horta, porque a gente queria mesmo ficar o tempo todo à tarde na escola. A gente queria passar tempo na escola. Eu lembro que a gente montou uma horta, ficou um tempão com uma horta. Não sei se está mantida ainda, não, mas era uma experiência legal. Era algo que, assim, mantinha a galera reunida e ajudava o colégio. E algo que ajudou a gente também. Na minha época, ô Pedro, a gente desenvolveu um projeto no 4º ano, entre eles, né, assim, a gente fez um projeto da caixa d'água do colégio, da cisterna, da captação da água da chuva. Então, assim, pra gente poder ficar mais tempo mesmo no colégio, ter essa pegada mesmo, era bem bacana, assim. É verdade. As matérias são bem diferentes. Agora, tipo assim, quando eu entrei no 6º ano já, não tinha todas essas matérias que tem agora, porque foi começar a mudar no 8º. Então, daí a gente vai direto pro laboratório de informática para fazer redação. Aí tem a redação, tem a plataforma Leia Paraná, tem Inglês Paraná, Alura, Scratch, enfim, diversos componentes, né? Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês se lembram quem era a diretora? Na minha época era Edina. Na minha época era a Edina, a Lígia e a Zenita. Quando eu entrei, era a professora Inês Kogishi. Depois veio a Edina, depois... Acho que já ficou Edina mesmo, depois já no finalzinho ali. Edina tá bastante. Mas era a Inês quando eu entrei. Inclusive, eu espero que as diretoras estejam nos assistindo. Quem sabe não serão as próximas a estarem aqui. Um abraço, professoras e diretoras. Agora para vocês dois, quais são os professores que vocês tiveram? E qual marcou e também por que marcou? Eu acho que assim, todos os professores que passaram marcaram a gente de alguma forma, né? É claro, tem alguns outros que marcam mais, assim, essa proximidade e tudo mais. Então, assim, as diretoras, como eu falei, a Inês, a Edna, eram assim, muito próximas da gente, então isso marcou. A Jovita, não sei se pra quem tá assistindo a gente lembra da Jovita. A Jovita não foi uma professora, mas ela marcou a gente assim, que ela ficava no colégio com a gente. A professora Thaís, a professora Cida Duarte, a Nê, né? O Kellyson, muitos professores marcaram a gente assim pela proximidade. O professor Adriano também, o Almauri Duarte, Almauri no curso técnico, enfim, eles marcaram assim por essa proximidade, pelo companheirismo, de compreender o aluno. Olha, professor, não tô conseguindo entender isso aqui. Não era aquele ambiente hostil, bravo, não entendeu? Vamos entender de novo, vamos conversar. A proximidade com a equipe pedagógica, de chegar na sala, falar, olha, tô com dificuldade nisso. Então, assim, eu acho que eu vou evitar de falar mais nomes, porque eu posso esquecer e, enfim, cometer uma gafe aqui, né? Mas, assim, todos os professores, toda a equipe que tinha no colégio marcou a gente, assim, pra caramba. Eu acho que é uma união, igual o Diego falou. Acho que a direção não é aquela direção que não tem contato com o aluno. É uma direção unida, igual até hoje a professora Lígia ou Pedro. Então, tipo assim, mantém essa conexão, era uma conexão. Tipo, os professores, é igual o Diego falou, não dá pra colocar todos aí, mas eu falo assim, professor Adriano, professora Thaís, a Laide, que ajudava a gente no Grêmio. E assim, o que mudou pra mim, que eu falo pra todos, é o professor Henrique. O que eu mais tive contato foi o professor Henrique. Sempre tive contato com ele. O Henrique é foda, também. Careca, ele é fudido. Sempre eu tive. Foi um paizão aí. E vocês têm contato com algum deles ainda? Vixe, muito. Ainda tem sim. É muito Alguns bacana. Alguns afastam, né? Mas tem um contato. O professor Henrique ainda dá aula pra gente. A Laide, por exemplo, que vocês falaram, ela tá ajudando a gente no Grêmio. Porque esse ano vai ter o nosso Grêmio, né? Olha. E a gente tá já planejando bastante coisa legal pro pessoal, né? Inclusive, agora a gente tem aula de projeto de vida. E os nossos professores ajudam a gente a projetar a nossa vida, é claro, né? Porque eles ajudam a gente a estudar pra querer saber o que... Já desde agora, né? Saber o que quer fazer. Deus, qual que é a sua professora de projeto de vida? O meu professor é o Thiago, e o seu? Minha professora, né? É a Maylin. Eu não sei se vocês conhecem. Maylin Araújo. A Maylin eu conheço. O Thiago não. A Maylin, ela dava aula de educação física, não dava? Não lembro. É que eu não... Eu acredito que na minha época não. Na minha época também acho que não. O Thiago, acho que ele é professor de geografia, né? Conheço ele. Thiago, a gente tem pouca diferença de idade, assim, crescemos juntos, na verdade. Vocês acham que a vivência escolar da sua época é muito diferente com a de hoje? Eu vou responder primeiro, Pedro. Eu acho que sim, porque assim, na minha época,
Falo como se fosse 20 anos atrás, 30 anos atrás. Gente, pelo amor de Deus. Mas na nossa época, a gente tinha pouco contato a celular, né? Então, a gente tinha mais assim, SMS, MSN. Então, assim, era diferente. A gente não tinha muita proximidade com a tecnologia, assim, tava começando por exemplo, a TV da minha sala não é a TV igual essa que tem aqui, né? Era a TV de tubo de laranja, né? Que era um pendrive que a gente tinha que colocar com o formato certo, senão a gente não conseguia. Então, assim, era a proximidade que a gente tinha, né? A gente tinha mais contato, mas assim, como a gente falou, acho que o Pedro também pode confirmar isso, a gente criava coisas para ficar mais tempo junto no colégio, né? De estar mais próximo, não tinha celular, então a gente tinha mais contato físico. Eu acho que era diferente. Eu também, eu concordo com o Diego, essa questão da tecnologia, né? Hoje tá muito. Hoje vocês têm contato com muita coisa. A gente estava introduzindo ali, pelo menos quando eu comecei o ensino médio, estava introduzindo. Ainda apresentava trabalho nessa TV. Às vezes a gente ensaiava o trabalho, chegava lá, não rodava. Não rodava. Mas assim, a gente tinha mais contato pessoal. Então assim, tinha muita comunicação. Hoje vocês têm uma comunicação maior ainda pelo celular. Mas foi diferente um pouco nessa questão mesmo. Mas eu acho que em questão de professores, de vivência escolar dentro da escola, em relação aos professores, não muda muito não. Isso é verdade. Acho que é a questão mesmo dessa tecnologia. Hoje vocês devem ter aulas mais na tela do que na prática. Como ela falou, o laboratório de robótica, na minha época, não tinha, né? Não tinha os aplicativos também, né? Não. Nossa época, assim, era laboratório de ciência, tinha um esqueleto lá, meio assim, umas cobras dentro do vidro, era uma coisa... Ainda tem. Tem ainda? Lá no laboratório de cima, perto do refeitório, tem. Tinha trabalho, vocês têm trabalho ainda escrito? Sim. De práticas, a gente tem aula de práticas, né? Aí a gente tem que fazer o relatório assim que terminar a aula. Pra saber, assim, se entendeu. Daí a gente ganha ponto também, né? Entendi. Na nossa época, pelo menos na minha, tinha trabalho ainda com cartolina. Apresentava trabalho com cartolina. Não, mas às vezes a gente também apresenta. Era uma briga pra ver quem ficava segurando a cartolina. Só que às vezes, na maioria das vezes, sempre foi na TV, né? Mas às vezes a gente apresenta na cartolina. Os ventiladores, aqueles ficavam rodando no teto assim, que dá medo de cair na cabeça. Mas assim, eu acho que, como a gente tava falando da questão da tecnologia, só para confirmar o que o Pedro falou, acho que a vivência dos professores com os alunos, eu acho que não mudou. Eu vejo assim, isso vocês falando também, antes de começar o programa a gente tem essa noção. Mas acho que cada época é uma época, né? Então, a nossa geração foi uma, do Pedro foi outra, vocês são outra. Então, cada geração tem a sua marca, né? Tem a sua trajetória. Quando eu entrei no Barão no 6º ano, ainda tinha as TVs. Só que a gente tentava usar e não ia. Mas aí depois foi melhorando, né? E a gente ganhou as TVs, que são, inclusive, muito boas. As TVs eram demais. Mas vocês lembram ainda dos amigos que vocês tinham na época e vocês ainda têm contato? Assim, eu tenho pouco contato com alguns. Aquela fala que a gente fala assim, não, no ensino médio vamos ficar todo mundo junto depois que se formar. Não acreditem, tem que manter o contato. Mas lembro sim, a gente tinha uma turminha bem legal. Era uma turminha, hoje era o Adalto, o Rafael. A gente fazia muita bagunça no colégio também, no ensino médio ali, integral. Não fala isso integral não, né? Meio ambiente. Não fala isso não, vai assustar eles. Mas sim, eu tenho contato com alguns amigos, como o Pedro falou, nem todos, né? Cada um foi pra um canto, outros foram embora, outros casaram, têm filhos, enfim, cada um foi pra um canto. Mas eu tenho contato com alguns sim. Alan, Kelvin, o Alisson, alguns outros assim, a gente tem contato, a gente se vê de vez em quando, não é sempre, mas é bacana. Tem outros que a gente só fala pelo Instagram, né? Mora longe, lembra de tal coisa, a gente manda meme ainda, lembra de tal coisa que você fez na sala, lembra, enfim. Tem coisa que não dá pra falar aqui. Era uma comunicação bem pessoal, né? Na época não tinha muito. É muito bacana isso. Mas, mudando de assunto, qual que era a matéria preferida de vocês? Pra mim era educação física, né? Mas também tinha uma matéria que a professora Thaís passava, que era uma matéria... eu esqueci o nome da matéria, mas era bastante prática científica. A gente ia bastante pro laboratório, era muito legal essa matéria. Eu esqueci o nome, mas eram essas duas. Mas o principal é a educação física mesmo. Sempre vim do esporte, então a gente queria jogar bola, queria aprender um pouquinho. Sempre pra quadra também.
Adorava também, eu jogava muita bola. Era goleiro na época. Depois, a gente vai passando pela vida, machucando, uma coisa ali a outra, a gente vai. Minha matéria favorita, olha, boa pergunta. Acho que filosofia foi bastante assim, importante para a minha trajetória. Teve algumas matérias do curso técnico mesmo, que eu não lembro agora o nome certo. São muito boas essas matérias. Tinha gestão de recursos sólidos. Então, assim, tinha matérias que era mais prática, que a gente tinha para campo, tinha os estágios. 5 R's, né? 5 R's, né? Então, assim, eram os nomes meio complexos, eu não lembro mesmo, gente. Mas, assim, são matérias que marcaram também por essa questão da vivência, da prática, enfim, era bacana. Igual a matéria que o professor Adriano passava, que era, tipo assim, de método científico, né? Hoje é o que o pessoal passa na faculdade. Então, tipo assim, eu cheguei pra faculdade, ele já tinha adiantado tudo que eu vi na faculdade. Foi, verdade. É algo muito importante, tipo, fazer quase um TCC a gente teve que fazer na época. E, tipo assim, falava, pra quê, professor? Mas muda totalmente. É algo... Que esse negócio de ABNT, esse negócio não vou usar pra nada. Referência. Chega na faculdade, Mas chega na faculdade, você já tá atualizado. Era uma matéria bem legal. Matéria importante pra gente. Que a gente, na época, a gente às vezes tá com 17, 16 anos. Tipo, não se importa muito com isso, né? Mas depois pra frente a gente vê que é algo importante. Sim, sim. Isso é fato, Pedro. Bem interessante. E você, Flávia? Qual matéria você gosta? Minha matéria favorita é ciências, porque eu quero fazer medicina. Então, também, eu não sei quando vocês estavam estudando, a professora Jamile me deu aula. Eu estudei com ela me deu aula no 6º até o 7º. Aí depois trocou de professor e agora é a Thaís, que é muito boa também. No 6º ano e só no 6º ano, se eu não me engano, a Thaís também ainda me dava aula. Agora ela voltou. Eu não sei se a Thaís falou pra vocês. Ela chegou a mostrar pra vocês um documentário que ela gravou? Sim, que ela foi pra Amazonas. Sim. Ela ia descobrir, acho que ela foi descobrir depois que ela tava grávida. Foi. Eu lembro dessa história mesmo, assim. Você chegou a ver, Pedro, ou não? Não vi esse documentário. É bacana. Agora, mudando de assunto. Pedro, você pode falar um pouco do esporte futsal? Posso. Então, assim, na minha época, assim, a gente não jogava muito futsal, né? Como a gente veio muito do basquete, o professor Henrique puxava bastante isso na turma. Mas, assim, a gente tinha os campeonatinhos interclasse que a galera levava a sério no futsal. Tinha muita briga, mas não era aquela briga com maldade, nada. Era algo que a gente fala assim, que é algo que a gente muda, né? Vai melhorando pra gente, a gente aprende com isso. E assim, o futsal hoje aqui em Açaí tem muita criança, né? Tem muita procura por futsal. Acho que é algo importante, acho que é um caminho pra buscar novas atitudes para essas crianças. O Colégio Barão aí no futsal B, ano passado ganhou o masculino. Então assim, futsal do Barão sempre foi forte, né? Hoje o CEP tem dominado. Mas essa galera que vem pro CEP é o pessoal do Barão, né? É o time Bzinho e mérito dos professores ali do Barão que sempre puxam bem não é aquela aula de educação física que a gente fala assim, pega a bola aí e vamos jogar. Sempre é algo planejado, algo que ao tempo vocês vão evoluindo com isso. Você, inclusive, dá aula de futsal? Dou aula para crianças de 5 anos. Sub-5 ali, iniciação esportiva. A gente faz ali na escolinha do professor Raul, MR Futsal ali na PAI. Crianças ali de 5 a 7 anos, daí as categorias de sub são com ele daí. Diego, você gosta também de esporte? Se sim, qual? Gosto de futebol, jogava bastante. Vôlei, também gosto bastante. O professor Henrique tentou colocar a nossa turma pra jogar basquete. Ali foi um desastre. A gente não conseguia jogar, mas vôlei, futebol, a gente jogava bastante. Na época do colégio, depois. Aí, enfim, a vida vai apressando a gente, o corpo não ajudando mais, enfim. A correria do dia a dia. Também foi evoluindo, né, os esportes, porque agora também já teve o beach tênis, mas agora evoluiu mais, né? Sim, com certeza. Agora muita gente joga. Mas que legal, Diego. Sim. E com quantos anos você se formou na faculdade? Eu me formei... Eita, agora não lembro, peraí. Eu me formei com 22 anos. 21 para 22 ali, na verdade, né? Acho que foi isso mesmo. 21 para 22 anos, no meio. Você, Pedro? Eu tô me formando agora. Eu me formo esse ano. Vou me formar com 22 também. Vocês que estão aí em casa, que já estudaram nesse maravilhoso colégio, também podem participar do nosso programa Fala Barão. O nosso programa Fala Barão, né?
a gente vem aqui no podcast, né? Aí a gente fala sobre igual. Agora a gente tá falando sobre os 90 anos, né? Que vai ser episódios. Mas aí depois vai ser sobre, igual a gente tá pensando em quem ganhar, vai fazer no Grêmio, né? Vai fazer um podcast, né? Falando sobre, divulgando as campanhas, né? Falando um pouquinho mais dos projetos. Mas é muito interessante o que a gente tá fazendo, porque como é 90 anos do Barão, né? Então a gente tem que mostrar para as pessoas que estão assistindo, né? Como tudo foi, e os ex-alunos, por exemplo, né? Mas agora vamos fazer uma brincadeira. Pedro, o que é o que é? Tem um ótimo ensino e os professores bons. O Barão. Agora pra você, Diego, o que é? Tem no nosso colégio e ajuda os alunos. União? Aprendizado? Fala tudo. Deixe uma mensagem para os estudantes que estão iniciando sua trajetória no Colégio Barão. Não desista, galera. Vale a pena estudar nesse colégio. Às vezes você vai falar assim, nossa, é integral, vou ficar aqui o dia inteiro. Mas no futuro você vai agradecer por isso. Essa vivência, essa prática, essa união, a proximidade com a direção, a equipe pedagógica, com todo mundo do colégio, é algo único dentro do colégio. Então não desistam, continuem firme no caminho. Eu acho que vai valer muito a pena, assim como a gente está aqui lembrando algumas histórias, lembrando de algumas coisas, é porque marcou, né? E assim, a gente fala daquilo que marca, né? Então é bacana, não desistam, continuem firme que no final vale a pena, viu? É uma oportunidade muito grande de ter esse colégio hoje de forma integral na nossa cidade. Acho que a mensagem que eu quero deixar para vocês é que aproveitem as oportunidades que o colégio dão. Que é igual, vocês com o podcast, algo muito importante, algo legal, algo diferente. Acho que o colégio dá oportunidade para vocês, igual na minha época tinha Grêmio Estudantil, projeto de basquete, tinha projeto da horta. Então, assim, aproveitem as oportunidades que o colégio vai dar, se aproximem dos professores, não fiquem com medo de perguntar, de explorar, porque eles gostam das pessoas que estão ali ao lado buscando conhecimento e assim, igual o Diego falou, é algo que a gente pensa assim, integral, vou estudar até 4h20, mas não, gente, aproveitem porque depois que vocês estiverem no profissional, vocês vão falar, nossa, a bagagem foi importante pra gente. Acho que essa é a mensagem. O integral, querendo ou não, cansa, né? Mas a gente vai ver que no futuro, que tá muito próximo, né? Vai valer muito a pena. A gente chega na casa, né? E fala assim, ai mãe, tô cansada, né? Mas vale muito a pena, né? Porque, querendo ou não, eu não sei o que, por exemplo, eu não sei o que ele quer fazer de profissão, né? Mas igual, eu quero fazer medicina. Medicina é muito esforço, muito, muito esforço. Então eu preciso focar já desde agora pra depois, no futuro, quando eu tiver, por exemplo, no ensino médio, eu não me der mal, né? Sim. É um curso que leva você vai ter que... Assim, a gente sabe a concorrência que é uma medicina, Sim. né? Então é importante. Quando vocês estavam estudando, era só até o meio-dia, né? Era até meio-dia. Então, mas uma opinião. Pra vocês, o ensino que é melhor, assim, vamos dizer, é o integral ou o que fica das 7 até meio-dia? Eu acho que o integral. Porque, assim, tem mais componentes, como vocês mesmos falaram, tem mais disciplinas, tem mais... Por exemplo, na minha época, as aulas de português eram muito poucas, né? Então, português, matemática, história, enfim, todas as disciplinas do componente comum eram poucas. Eu sei que no ensino médio integral, vocês têm mais aulas, né? Às vezes você fala assim, eu vou ter mais aula, sei lá, de português, redação, é algo puxado, mas tá aprendendo mais, né? Tem mais tempo para aprender sobre aquilo, para quando você quer fazer medicina, para falar assim, pô, o que eu vi lá atrás tá me ajudando hoje, de fato, né? Então, assim, eu acho que o integral, ele é importante e eu acho que ele é melhor mesmo do que das 7h30 ao meio-dia, que era a gente. Porque na nossa época também, assim, não era um integral, né? Não era um integral, mas a gente passava muito tempo. Era escola e à tarde projeto. Então, assim, acho que o integral hoje, se souber aproveitar, tem um potencial enorme. Acho que vem crescendo cada vez mais, né? É uma adaptação, mas importantíssimo. O integral tem projetos que vão desenvolver vocês muito mais do que vocês ficarem na escola até 7 ao meio-dia. Ixi, vocês nem imaginam, como o Pedro falou agora há pouco, essa questão do próprio podcast que tem aqui hoje, a tecnologia.
o protagonismo que o Grêmio Estudantil dá. Então, assim, tem muita coisa bacana. Ô Pedro, você falando de ficar à tarde, me veio que agora na memória, gente, quantas e quantas vezes a gente ficava para a tarde, almoçava sucrilhos, que a gente não tinha almoço na escola, né? A nossa época era assim, a gente comprava coca, chips, a gente ficava, tinha um barzinho em frente ao colégio na época, a gente ia no antigo TKS ali, enfim, a gente ficava ali, sabe? Então era muito bacana, a gente fazia questão de estar ali, né? Era integral, mas a gente ficava ficando quase todos os dias à tarde ali, né? A gente produzia, como a gente falou agora há pouco, a feira do meio ambiente, a feira de materiais reciclados. Nossa, é verdade, feira do meio ambiente. Na nossa época do quarto ano, a gente fez a cisterna, né? A água da captação da chuva, que nos levou a fazer uma palestra para o secretário de meio ambiente do Paraná. Ele veio conhecer esse projeto na época. A gente fez essa fala com ele, mostrou nosso projeto. Então, tem muita coisa bacana que não era integral na nossa época, mas a gente foi aproveitando os projetos, a gente foi criando, a gente foi sonhando e, enfim, foi conquistando as coisas pelo colégio. Você falou do Grêmio, e agora eu quero saber, vocês já chegaram a participar da chapa do Grêmio? Eu participei, eu fiquei 3 anos na chapa do Grêmio, do 1º ao 3º ano, como diretor esportivo. Na nossa época era um Grêmio bem animado, a gente produzia bastante coisa, até o bazar, acho que vocês têm o bazar ainda, a gente que desenvolveu... Tinha festa do pijama também. Festa do pijama, tinha bastante coisa legal. Interclasse, a gente fazia 2 no ano. Acho que o Grêmio, gente, aproveitem, o Grêmio é algo muito diferente. Eu lembro que quando acho que você estava formando, eu ainda fui viajar com vocês pra Foz do Iguaçu. Foi muito legal, inclusive, né? Mas também agora é só até o 9º, né? Então, a gente, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem de formatura esse ano. Que a gente vai pra Guativa, com a Max, né? Então é muito legal, porque também a gente conhece pessoas novas, a gente faz novos amigos, né? É bom pra se socializar, né? Na nossa época do meio ambiente, não sei você, na nossa época tinha muita viagem específica para meio ambiente. Eu lembro que a gente foi pra Ilha do Mel, Foz do Iguaçu, Curitiba, nossa, essa coisa aí do Barão também, essa questão do Barão, muitas atividades fora da escola, né? Acho que é importante para vocês conhecerem um pouco o mundo fora da escola também. Na minha época tinha, a gente foi pra Ilha do Mel, teve os estágios nas empresas aqui na região, Londrina, Cambé, aqui na região Curitiba. Ixi, teve bastante coisas assim fora. Sempre era a Zenita, né? Zenita, a professora Adriana e a Thaís com essas questões. Mas agora voltando um pouquinho, você chegou a participar do chapa? Participei. Eu fui diretor de meio ambiente 2 anos. E o nosso Grêmio, na época, como eu falei no começo, nossa época, o uniforme era diferente, né? Era branco e preto, era calça preta, o uniforme normal. E a gente falou, não, vamos pensar em algo, vamos construir algo nosso, né? Da nossa característica, da nossa realidade, né? Então, vamos desenhar. A gente fez um concurso do uniforme. Então, esse uniforme que vocês estão usando aí, acho que não sei se essa câmera tá pegando bem eles, né? Foi da nossa época. Ele começou a valer em 2012 para 2013. Então, assim, a gente conseguiu através de um concurso, a gente teve bastante ideias e ficou esse uniforme. Então, assim, é magnífico, assim, ver que o nosso Grêmio fez bastante coisa. Mas além, né, interclasse, feira de meio ambiente, a feira de materiais recicláveis, a gente fez também com todas as turmas. Na época tinha do 5º ano o ensino médio, palestras, seminários, enfim, teatro a gente fez também. Teatro, a gente fez o Mágico de Oz, foi magnífico. E assim finalizamos o nosso programa Fala Barão. Quero agradecer a você, Diego, por participar, pois sabemos que seu trabalho é muito puxado e corrido. Muito obrigado pelo convite, gente. Eu amei estar aqui lembrando de coisas do nosso colégio. Eu que agradeço. Eu agradeço também você, Pedro, por ajudar a gente nesse projeto também, né, que é o Fala Barão, e participar, né, porque, como eu já disse, né, vocês são ex-alunos, então vocês vão ser uma inspiração, sim, e ouvir vocês foi muito, muito bom, né? E vocês que estão aí em casa assistindo, conte pra gente se vocês já estudaram nesse maravilhoso Colégio Barão, que inclusive esse ano o colégio completa 90 anos, de muito amor, aprendizagem, sucesso e vitórias. Eu que tenho a agradecer, agradeço aí a professora quando mandou a mensagem, eu falei, professora, certeza? Ela falou, não, vamos lá, então assim, só tenho a agradecer, acho que a gente tá aqui por conta do Barão mesmo, então acho legal isso da gente tá aqui falando do Colégio Barão, já que foi ele que trouxe a gente aqui, né? Importante, agradecer a todos aí, obrigado.